Salve Santista! Agora quem dá bola é Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, já deixa o like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. Pega o link, espalha nos grupos de WhatsApp, Telegram que você tem aí do Santos e bora falar desse pré-jogo contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, que o Santos vai enfrentar o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, que tem 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, né? Marcou 9 gols e tomou 16, tem um saldo de -7. Ou seja, uma defesa fragilizada, né? Uma defesa frágil aí do Cuiabá, como a gente pode constatar pelos números, né? E é um ataque que produz poucos gols. Por que produz poucos gols? Porque é o time que menos chuta no campeonato. Provavelmente a gente vai ter uma média aí de 2 finalizações para cada time, porque o Santos também é um time que chuta muito pouco, né? É o segundo time que menos chuta, só atrás do próprio Cuiabá. Tudo bem que isso aí melhorou até com o Turra, né, na partida contra o Blooming, mas hoje a dificuldade é outra. Enfim, a gente espera que o Turra, com essa semana que teve para trabalhar, tenha melhorado um pouco, né, essa questão no Santos. Contra o Blooming, com o time C do Santos praticamente, a gente viu algumas mudanças, né? A gente viu o time criando mais, coisa que a gente não via com o Odair, né? O David Washington perdeu o gol a rodo, né? Perdeu muitos gols. Uma diferença do que a gente via com o Odair, né? Com o Odair o time sequer criava. E aí a gente vai passar um pouquinho pro time do Cuiabá, que tem alguns jogadores conhecidos até, né? Eles vão para o campo, né, com 4-3-3. A gente tem o Walter, que é o Walter, goleiro que era do Corinthians, né, que até parece um pouco Cássio, só que careca. Aí tem o Matheus, tem Matheus Alexandre, né? Tem o Marlon, o Alisson. Aí a gente tem também o Riquelme. Aí depois passando pro meio campo, né? A gente tem o Felipe Augusto, temos o Denilson e tem o Ranielli. Aí na frente a gente tem o Qualitá, o Wellington Silva, que é aquele que jogou no Fluminense, que jogou também no Inter, né? Que teve uma passagem pelo Arsenal, enfim, um jogador já atestado, já, né? Carimbado, embora não tenha tido tanto sucesso assim, né? Quanto a gente está meio acostumado ao jogador brasileiro ter, mas tem uma passagem internacional. E na frente tem o Daverson, que é o Daverson, que era do Palmeiras, né? Então a gente tem aí uma dupla de ataque que é conhecida, né? E tem o goleiro Walter, que é conhecido também. A beira do campo eles vão estar acumulados pelo Lazzaroni, né? Bruno Lazzaroni, que não é o técnico do Cuiabá, mas é o auxiliar, porque o técnico Antônio Oliveira, o português, foi expulso na última partida, está suspenso, e aí quem vai ficar na beira do gramado é o Bruno Lazzaroni, né? Ou seja, a gente está enfrentando um time aí que é o que menos chuta, um time que tem de destaques, assim, jogadores famosos 3, e sem o seu técnico na beira do campo, né? Tornando aí uma obrigação de ganhar. E o Paulo Turra, por sua vez, fez algumas mudanças na equipe, né? O Paulo Turra, que a gente, como já sabe, né, afastou, já chegou afastando 3 jogadores, né? O Natan, o Lucas Pires e mais recentemente o Soteldo, né? Com o aval do Rueda, né? A gente vai falar mais sobre isso aí até num próximo vídeo. O Rueda, Rueda não, né? Todos os dirigentes, a gente sabe como é esse respaldo, né? Que o dirigente dá pro técnico, a gente sabe que é sempre até a página 2. A gente sabe que isso é até algumas derrotas, né? E com isso o cenário muda. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Falando especificamente do jogo. Esse afastamento fez o Santos mudar a sua escalação, né? Tem setoristas apostando em uma formação. A formação, na verdade, é quase a mesma, né? Mas é mais de quem entra. Por exemplo, o GE deu o seguinte time: João Paulo, Inocêncio, Messias, Joaquim, Kevson, que foi muito bem no jogo contra o Blooming. Dodi Fernandes, né? Lucas Lima, Ruiz, Mendonça e Marcos Leonardo. Até aí a gente percebe aí que tem 2 novidades, né? O Kevson na lateral esquerda e o Ruiz. O Ruiz já não é tão novidade assim, que ele é basicamente o 12º jogador, né? Ele normalmente é o que mais entra aí quando precisa, ainda mais dessas funções de beira de campo, para auxiliar ali no meio de campo. E o Kevson, que foi a novidade segundo o GE, né? Na lateral esquerda. Mas o Lucas Mussetti, né, tinha publicado recentemente aí que tem uma chance de João Lucas entrar nesse time, né? E aí o Inocêncio vai para a esquerda. Isso tá até no GE também, né? Essa dúvida do Paulo Turra, mas outros setoristas estão apostando no João Lucas na direita e o Inocêncio realmente na esquerda. E na frente, ao invés do Ruiz, o Luan Dias, que vem do Água Santa, né? Essa seria a grande novidade aí. E de qualquer forma o time atuaria num 4-4-2. Ou seja, o Paulo Turra chegou mudando também a escalação.
talvez ele tenha detectado nessa semana de treinamento com os titulares, né, que foram poupados contra o Blooming, que o time criava muito pouco. E aí ele decidiu colocar mais um meia para ajudar na criação da equipe. O que até aí acho que é uma opinião até popular. O Turra está sendo um pouco populista nesse sentido, e não é demérito, tá? É só uma constatação. Ele está fazendo o que todo mundo pedia, né? Colocar mais um meia para ajudar na criação, para chegar a bola lá na frente, ou pelo menos mudar a formação, que o 4-3-3, segundo grande parte da torcida, estava saturado já, né? A gente via que não, dali para frente não partiria mais nada. E aí é uma boa oportunidade, tanto para o Ruiz quanto para o Luan Dias, né, de atuar armando o time de fato, né? O Luan Dias até teve mais oportunidades nessa função, né? É o que mais entra no lugar do Lucas Lima, mas o Daniel Ruiz ele tem entrado mais até pelos lados do campo, né? De repente o Ruiz, não acredito que vai ser diferente hoje, acho que ele vai estar pelo lado do campo também, mas eu acho que por ser um 4-4-2, né? Claro que isso é só questão de números, a gente precisa ver a atuação em campo. Talvez ele tenha um papel mais de armador nesse sentido, né? E ele chegou a dar alguns passos aí contra o Blooming também, porque o David Washington perdeu os gols que ele perdeu, né? Então talvez o Turra possa apostar no Daniel Ruiz, né? Até por ter sido já um jogador de seleção colombiana, enfim, todo esse papo que a gente já trouxe sobre o Daniel Ruiz aqui. Então a gente tem essas duas grandes dúvidas aí para a partida de hoje, né? Eu acho que o João Lucas joga, tá? Eu acho que o João Lucas joga na direita e o Inocêncio vai para a esquerda, porque a gente está falando de uma partida, querendo ou não, muito decisiva, né? Um confronto direto, né? Contra um time que briga na zona de rebaixamento. A gente já empatou com o Inter, que à época estava atrás. A gente perdeu pro Corinthians, que está atrás, né? Que hoje ainda perdeu do Bragantino. Então, assim, a gente precisa ganhar esses pontos, né? Enquanto menos você mexer num time que já teoricamente está entrosado, melhor. O Kevson foi uma novidade, enfim, o João Lucas, querendo ou não, já vinha treinando. Então, acho que quanto menos mexer nessa estrutura, pelo menos defensiva, já é uma ajuda. E o Ruiz o Luan Dias, né? Entra como uma novidade lá na frente, uma aposta válida, né? Válida. E o Santos precisa ganhar esse jogo, né? Precisa pontuar, né? Precisa, no mínimo, pontuar, mas tem que buscar os pontos que perdeu em casa para nesses jogos contra esses times, né? Vai ser uma briga contra o rebaixamento até o final, né? E aí a gente espera que o Santos consiga vencer para pelo menos se afastar um pouco mais, né? Hoje o Goiás joga contra o Curitiba, né? Lá na Serrinha. Imagino que o Goiás vença, né? Então, assim, se o Santos vacilar, se o Santos não, pelo menos não pontuar, vai se aproximar cada vez mais da zona de rebaixamento, né? E então, assim, o Santos precisa vencer o jogo, né? Precisa dar uma consistência na defesa, principalmente, né? Principalmente não perder. E com essa nova entrada no meio-campo aí, o time cria mais e aí tem mais chances do Marcos Leonardo e do Mendonça fazerem os gols. Eu acho que o Marcos Leonardo não perderia os gols que o David Washington perdeu, por exemplo. Mas enfim, isso aí é uma discussão hipotética, né, que não vale a pena no momento. A gente torce para que o time crie um pouquinho mais e que a gente já veja, né, e é muito provável que a gente veja mais detalhes do Paulo Turra nessa partida. O que você está esperando do Santos hoje? Escreve aqui embaixo, deixa o like. Tamo junto, Santista, é nóis.